Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos fazer um review de um outro instrumento bastante útil na bancada de um técnico em eletrônica, seja ele reparador ou robista. Trata-se do testador de componentes eletrônicos MK328. É um aparelho bastante útil que você pode adquirir na Banggood.com. Esse testador, como o próprio nome diz, ele faz o teste de diversos tipos de componentes eletrônicos, tais como transistores, tiristores, capacitores comuns eletrolíticos, resistores, bobinas, LEDs, diodos, ou seja, uma série de componentes eletrônicos ele é capaz de testar. E mesmo que você não saiba da polaridade do componente, mesmo aqueles componentes que têm polaridade, como capacitores eletrolíticos, diodos, LEDs, transistores, tiristores, basta você conectar no aparelho. Ele não somente testa o componente em si, como ele também indica para você o que componente que é e quais são os seus terminais, qual é a posição dos terminais. Inclusive, esse testador ele também testa a ESR dos capacitores, especialmente dos capacitores eletrolíticos, cuja ESR, que significa resistência equivalente em série, que é uma característica que os capacitores possuem, se essa ESR está no valor correto ou dentro de uma faixa de valores aceitáveis para aquele capacitor eletrolítico. Tá? Então vou mostrar para vocês agora como é que a gente utiliza esse aparelho. Quando você compra ele, ele vai chegar para você com os seguintes acessórios. Vai chegar o aparelho em si, vão chegar 3 cabos com presilhas nas pontas para você poder agarrar no componente. Um cabo verde, um vermelho e um amarelo. Você vai conectar cada cabo de sua cor correspondente nesses bornes aqui, ó. O amarelo, o verde e o vermelho. O amarelo é 1, o vermelho é 2, o verde é o 2, o vermelho é o 3. E além dos cabos, você também tem esse conector ZIF, que significa Zero Force, ou seja, você usa essa alavanca para prender o componente e a mesma alavanca solta o componente, ou seja, você não faz muito esforço para travar o componente aí. Então você conecta esses 3 terminais, esses 3 conectores aqui, ó, 1, o 2 e o 3 de acordo com o aparelho. Então você conecta assim, ó, você encaixa ele. E você pode conectar alguns componentes aqui. Inclusive, aqui embaixo tem número 1, 2, 3, 2, 1 e 3. Aliás, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. A ideia é, se o componente tiver 2 terminais, você tem que pôr um terminal no 1 no 2 ou no 2 no 3. Ou 1 e 3 também pode. Se o componente tiver 2 terminais, você tem que encaixar em 2 deles. Pode ser 1 e 2, pode ser 1 e 3, ou pode ser o 2 e 3, tanto faz. E não importa a polaridade, porque o aparelho mesmo identifica para você a polaridade. Se você tiver 3 terminais no componente, como transistor, tiristor, você tem que encaixar um no pino 1, outro no 2, outro no 3. Se o componente tiver os terminais finos ou relativamente finos, você pode usar esse conector ZIF que vem junto com ele. Se o componente tiver os terminais mais grossos, aí você usa esses cabinhos que vem junto com ele e as presilhas para encaixar no terminal do componente. Então agora nós vamos começar a testar os componentes eletrônicos usando este aparelho. Vocês vão ver que interessante que é o teste dos componentes. Vamos começar com os cabinhos aqui, ó. Eu vou conectar os 3 cabinhos. Depois eu mostro para vocês como é que a gente coloca no conectorzinho ZIF. Aqui, ó. Então agora nós vamos testar, por exemplo, esse resistor aqui, ó. É um resistor de 100 ohms. Então eu pego um deles, conecto num terminal dele e o outro, tanto faz, no outro terminal. Tá vendo, ó? Basta você apertar o botão teste aqui, ó. Ele testa a voltagem da bateria, ele funciona com a bateria. Ele achou o resistor, ó, entre os pinos 2 e 3, e o valor desse resistor exatamente é 100.4 ohms. Como ele é de 100 ohms, está dentro da tolerância, ele está em perfeito funcionamento. Se você quiser testar, por exemplo, esse diodo aqui, ó, é o mesmo processo. As pontas tanto faz, você tem que encaixar em 2 pontas. Agora você vai apertar o teste.
ele vai testar o componente. Olha lá. Ele achou que o componente é um diodo, aonde eu conectei o anodo no 1, o cátodo no 3. Aqui tem a corrente que está passando por ele no momento. E tem a tensão forward dele, ou seja, a tensão direta dele quando ele está conduzindo, que é 0,4 volts aproximadamente, 398 milivolts. E a capacitância desse componente é 0,18 nanofarads, ou seja, 180 picofarads de capacitância tem esse diodo. Agora nós vamos testar um componente de 3 terminais, como por exemplo, esse cara aqui, ó, ele tem 3 terminais. Então eu conecto cada ponta num terminal, não nos preocupa com a polaridade, tanto faz. O importante é estar uma ponta em cada terminal dele. Aqui, ó, tá vendo? Conectado, aperto o teste. Opa, aqui. E ele vai testar. Olha lá, ele achou, é um transistor MOSFET. O gate está no terminal 1, o dreno no 2, o source no 3. E tem algumas características dele. Tá vendo? Ó? Tem a tensão forward dele que está funcionando, que é a tensão direta dele. Tem, ó, ele é um MOSFET de canal N. Tá vendo? Ó? N aqui na frente, um MOSFET de canal N. Tá? Então ele indicou aí que o MOSFET está funcionando. Se o MOSFET estivesse com um defeito, queimado, em curto, aberto, seja lá o que for, ele indica componente desconhecido, unknown component ou unknown part, ou seja, ele não acha o componente, aí o componente está com defeito. Então esse aqui é o MOSFET que ele testou. Agora eu tenho que desencaixar para testar o próximo componente. Agora a gente vai testar esse capacitor aqui, ó. No caso dos capacitores, se você acabou de tirar ele do circuito, você descarrega ele, ou seja, curto-circuito dos terminais, e aí você liga as ponteiras, uma em cada terminal dele, não importa aqui a polaridade, como eu falei para vocês. Aperta o teste aqui e ele vai testar. Olha lá, ele achou o capacitor nos pinos 1 e 2. Ele está indicando aí uma capacitância de 209,9 microfarads. Ele é de 220, está dentro da tolerância dele. A perda dele é 1,6%, a ESR dele é 0,25 ohms. Esse capacitor aqui, ele está com a ESR dentro dos valores normais para esse valor aqui. No aparelho não vem a tabela das ESRs ou do intervalo das ESRs que os capacitores eletrolíticos devem estar. Mas se você procurar na internet, você acha facilmente essas tabelas, tá, pessoal? Tabela de ESR. Muito fácil de achar. Você dá um Google lá, você encontra essas tabelas. Esse capacitor, os capacitores eletrolíticos, quanto mais alto o valor deles, menor é a SR, menor é a resistência equivalente em série que eles devem ter. Então esse aparelho mede a SR dos capacitores. Aqui eu tenho um capacitorzinho de tântalo. Esse capacitorzinho você coloca nos terminais dele as ponteiras, e aí você é só apertar o teste aqui, ó, e ele vai testar o capacitor de tântalo. Aí ele achou 97,7 nanofarads, ele é de 100 nanofarads, está dentro da tolerância, e a ESR dele é 21 ohms. Por que 21 ohms? Porque os capacitores eletrolíticos de valor baixo têm a ESR mais alta do que os capacitores de valores mais altos. Ou seja, quanto maior o capacitor eletrolítico, menor é o valor da ESR do mesmo. Aqui outro capacitor. Esse capacitor aqui é grande, poliéster. Às vezes tem que apertar umas 3 vezes aí para ele testar. Ah lá. Ele testou, o capacitor está com 8.728 picofarads. Ele é de 9.100. Ele ainda está dentro da tolerância. E ó, tá vendo? Ele não tem perda nenhuma, 0%. Tá? Então o capacitor está funcionando. Agora nós vamos testar esse componente aqui, ó. Ele parece um transistor. Ou fisicamente, ele é parecido com um transistor. Mas vamos ver se ele é um transistor mesmo. Vamos testar ele aqui, ó. Vamos testar. Tá vendo aqui, ó? Ele é um triac.
Olha que interessante. Ele é um triac mesmo, ó. O gate é o 3, o terminal principal 1 é o 1 e o terminal principal 2 é o 2. E a tensão direta dele, ou a tensão de disparo dele, é 0,83 volts. Tensão de disparo deste triac. Então vocês viram que é um aparelho bem interessante você ter na bancada. Tá? Ele é usado basicamente com componente fora do circuito. Você tem que tirar o componente do circuito para testar. Embora até dê para você tentar fazer teste dentro do circuito, mas não é muito conclusivo não. É melhor, esse aparelho ele funciona melhor com componente fora da placa. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa o ZIF. Aí você tem que tirar as pontinhas de prova. O ZIF você encaixa aqui 1 no 1, 2 no 2, 3 no 3. Tá? Encaixou aqui o ZIF, aqui prende o componente, aqui solta o componente. Então, você vai encaixar um componente aí dentro, tipo esse transistor aqui, ó. Eu tenho que colocar ele nos terminais 1, 2 e 3, como aqui, por exemplo, 1, 2 e 3. Posso colocar ele de qualquer lado, não importa. Depois eu travo ele aqui e ligo o teste. Ele vai testar o transistor que colocamos aí, ó. Tá vendo? Ó? Ele testou o transistor, ele achou a base no 1, o coletor no 2, o emissor no 3. Tá vendo? Ele já acha os terminais. É um NPN esse transistor aí. E tem algumas características dele, como por exemplo, o beta dele é 122. O beta é o ganho estático de corrente, a relação entre a corrente de coletor emissor e a corrente de base para emissor. O beta dele é 122. E algumas outras coisas aí que não tem muita importância pra gente. Então, soltando aqui o transistor. Aqui é uma bobina. Eu posso colocar nos pinos 1 e 2 ou no 1 e 3, tanto faz. No 1 e 3 porque os terminais dele são mais afastados. Aqui, ó. Testando. Olha que interessante, ó. Ele achou a bobina, está nos pinos 1 e 3. A resistência ohmica dela é 1.1 ohm e a indutância dela é 0,02 mH, que dá 20 mH ou 20 microhenries. Ele é de 22 microhenries, deu 20 microhenries, está dentro da tolerância dele. Então, pessoal, vocês viram que é um aparelho bem útil na bancada. Vamos testar esse último aqui, ó, um transistor com os terminais bem grandes. Que é a mesma coisa, você põe um em cada terminal dele, não se preocupa muito com a polaridade. Esse está um pouco mais de trabalho de colocar, os terminais dele são grandes, são grossos. Aqui, ó. Pronto. Vamos testar? Vamos ver aqui. Então ele vai testar o transistor. Aí ele achou, é um transistor comum, NPN. Ele achou base no 1, no coletor está no 2, o emissor no 3. E aí nós temos a tensão entre base e emissor dele, que é 547 mV, e o beta dele, o ganho estático de corrente dele é 64. Muito bem, pessoal, vocês viram que esse testador MK328 é uma mão na roda para quem faz manutenção de equipamentos eletrônicos, porque ele testa o componente para você de forma bem rápida. No caso dos capacitores, ele também dá para você a ESR, o ganho, a resistência equivalente em série daquele capacitor. Tá? Então, como sempre, na descrição do vídeo você tem um link para adquirir esse excelente testador de componentes na Banggood.com. A Banggood.com também vende outros testadores de componentes. Esse daqui é um dos melhores que tem lá, o MK328. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, inscrevam-se no canal. Por enquanto, muito obrigado. Até a próxima.